Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição extra de reforço, lição 11, Missões e a Igreja Perseguida. Estamos estudando a leitura bíblica em classe. Veja aí Atos 6 e Atos capítulo 8. Nós estudamos Atos 6 na primeira parte, agora vamos para Atos capítulo 8. Estudaremos com base nos tópicos a seguir. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Finalizando, como ajudar a igreja perseguida. Agora veja, de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, a partir do capítulo 8 e o versículo 1, Saulo também consentiu na morte dele. Olha o texto dizendo: Deus levantou Estevão, e de Estevão vai nascer um Saulo, que será Paulo, dentro do contexto dos seus dois nomes, Saulo de Tarso e Paulo. Agora veja, quando Estevão morre, aquela capa, as suas vestes, as testemunhas vão entregar a Saulo. Agora percebe-se, de acordo com a Bíblia, desde o Antigo Testamento, a unção de Deus interessante, que estava no profeta, que estava, por exemplo, em Elias, passou para Eliseu. Naquele tempo, presta atenção, me dá a porção dobrada do teu espírito. É claro que com a vinda de Jesus não há mais essas porções que são distribuídas. Por exemplo, a porção que estava sobre Moisés foi tirada e colocada em 70. Mas até os dias de Cristo nós podemos ver Jesus tirando da porção, né? Porque ele tinha a plenitude do espírito, mas ele também poderia dar porções, por exemplo, aos 70. Se lembra de Moisés e os 70? Então Jesus e os 70. Até que ele morresse, aí sim, encheria todos os discípulos com o Espírito Santo, não mais com porções, mas com a sua plenitude. No versículo 1, Saulo também consentiu na morte dele. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então veja aqui a grande obra de um evangelista e missionário, Estevão, diácono da igreja. Estou falando de um diácono que está abaixo do apostolado. Ele não era apóstolo. Olha, apóstolo, profeta, evangelista. Olha, ele era diácono. Ele foi escolhido entre os 7. E entre os 7, ele tinha a unção de Deus como evangelista, como missionário, mesmo sendo diácono da igreja. As maiores mensagens do Novo Testamento não são dos apóstolos. Nem foi nem de Pedro, nem de Paulo. A maior mensagem está aqui. Estevão diante dos seus inimigos, o quinteto da acusação. Esse Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele trouxe uma mensagem dos dias de Abraão até o justo, que é Cristo. Então vejam o que nós vamos mostrar a partir de agora, certo? Esta obra missionária no Novo Testamento, a partir dos diáconos. Veja, Judéia, Samaria e até Antioquia. Filipe, levantado também como diácono, missionário, levado até Samaria. A vida de Filipe, um grande missionário do Novo Testamento também. Então veja o que diz a Bíblia. Faz a obra de um evangelista. Faz a obra de um missionário. Faz a obra de alguém que quer ser usado por Deus nesta terra. O crente foi chamado para multiplicar, para encher. Ele é a luz do mundo. Jesus falou. O evangelista prega a palavra em meio à grande perseguição. O evangelista faz o seu trabalho mesmo que os seus líderes não se movam.
os apóstolos não deram um passo na sua saída, mesmo diante das perseguições que houve em Jerusalém. O texto vai dizer que eles ficaram em Jerusalém. Agora, observa-se que o trabalho evangelístico, em meio à perseguição, estava com os diáconos. Interessante. Por exemplo, Filipe foi para Samaria. Agora, observa-se que as mensagens não indicam o maior pregador. O conteúdo da mensagem em si é de Deus. Então, não existe o maior pregador, existe a maior mensagem, que é de Deus. Observa-se que o evangelista, ele prega a palavra em meio à perseguição. O evangelista faz o seu trabalho mesmo que os seus líderes não se movam. O evangelista aproveita as circunstâncias adversas. As perseguições são circunstâncias adversas. E todo missionário sabe que quanto maior for a perseguição, maior será o crescimento da igreja. Você entende? Agora imagine uma grande perseguição no Brasil. Irmão, a igreja cresceria de uma forma, no meio das trevas, espantosa, né? Mas no meio da luz seria maravilhoso. Porque as trevas não querem a luz. Como é que eu sei disso? Porque em meio à perseguição, todos sairiam das suas casas, todos sairiam dos seus trabalhos, então estariam focados somente na obra evangelística. Por isso que a igreja cresceu no primeiro século por causa da perseguição. Foi isso que Jesus disse, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Amém. Glória a Deus. Saulo ouviu. Viu? Ouviu que aquela unção que estava sobre a vida de Estevão o influenciou muito, principalmente porque ele levou consigo a capa de Estevão. A capa de Estevão foi bater nas mãos de Saulo de Tarso. As testemunhas que viram Estevão ser morto foram as mesmas que pegaram a capa que estava ali com ele e levaram e colocaram exatamente nas mãos de Paulo. É o texto que diz: aquele que antes de aceitar Cristo no caminho de Damasco, ele perseguiu a igreja e ele consentiu na morte de Estevão, conforme o texto diz. Segundo a história bíblica, o relato das perseguições em relação ao povo de Deus são muito longas. Por exemplo, o reino de Israel, com as suas 10 tribos e meia ao norte, foi destruída pelos assírios e foi levado cativo à Síria, distribuído entre as nações, e Judá passou a pagar altíssimos impostos para evitar a invasão. Veja, no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Senaqueribe, então esses imperadores, por exemplo, o babilônico invadiu o reino de Judá e destruiu Jerusalém, bem como o seu templo, deportando os judeus para a Babilônia. Dali, os judeus dispersaram pelo mundo. Até hoje, existem muitos judeus espalhados pelo mundo. Hoje, a nação de Israel, fundada em 1948, né, com apoio das Nações Unidas, e declarada nação, 1948. Veja de lá para cá quantos anos não tem? Muito pouco ano, muito pouco. Tem poucos anos de existência o Estado judeu. Agora observe esse povo todo voltando para a terra, porque o anticristo vai edificar um falso templo, porque haverá um falso Messias. Entende? Se haverá um falso templo e um falso Messias, não será ungido nem um templo, nem um falso Messias. Somente Cristo falso, melhor, o verdadeiro Messias, que destruirá o falso. Esse vai implantar o 4º templo, porque o terceiro é o do anticristo. O 4º templo é o de Ezequiel. Amém? Pois bem, isso é coisa para o milênio. Agora, diante da invasão do reino de Judá, que Nabucodonosor destruiu Jerusalém,
bem como seu tempo, os judeus foram dispersos pelo mundo. Aí teve uma nova diáspora dos judeus, que depois aconteceu na nossa era, depois de Cristo, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu novamente a cidade. Foi a profecia que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então veja as perseguições acontecendo ao longo do tempo. Todas essas perseguições, e ainda terá muito cumprimento, de acordo com Mateus 24. Ok? Que será um cumprimento histórico, cabal, das perseguições que nunca houve. Por exemplo, na grande tribulação, irmão, quem ficar, né? Os mártires da grande tribulação sofrerão perseguições cruéis. Não queira ficar. Esse é um aviso. Então hoje nós estamos vendo o cumprimento histórico apenas parcial em relação às perseguições da igreja na terra. Em Mateus 24 mostra as perseguições em grande escala. Interessante, quando a Bíblia diz em Mateus 24, e haverá grande tribulação da qual nunca houve. Olha, grande tribulação, irmão. Isso está se referindo às perseguições dos cristãos em todos os tempos, no tempo do anticristo. Agora, realmente acontecendo, e só Cristo dará fim a esta grande tribulação, na sua vinda e no seu reino. Pois bem, veja que a igreja, ela tem uma dívida de obediência, pregar o evangelho, desde o tempo de Jesus, começando pela Judeia, Samaria, e hoje nós temos que ir aos confins do mundo, de qualquer forma, seja contribuindo, indo e orando. As três formas. No entanto, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Olha, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Veja o texto. Vamos ver o texto? Capítulo 8 de Atos, versículo 1. Com exceção dos apóstolos, foram, olha aí, com exceção dos apóstolos, exceção. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Houve uma grande perseguição e a igreja saiu. Viu? Perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então a igreja toda foi perseguida e foi dispersa. Amém?